Tudo bom, pessoal? Estamos aqui mais uma vez para trazer um estudo bíblico aí para vocês. Meu nome é Fernando. Da última vez eu falei que eu ia fazer um vídeo falando sobre a globalização. Para nós estarmos tratando sobre esse assunto, um assunto muito interessante, eu escolhi um texto da Palavra de Deus lá em Gênesis 11, de 1 a 8. Lá diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados por sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Pois bem, aqui nesse texto, o contexto histórico, isso aconteceu justamente com o pessoal que tinha acabado de sair do dilúvio. Você já deve saber que a Bíblia relata em Gênesis 10 o episódio do dilúvio, onde Deus extermina toda a vida sobre a face da terra e salva apenas a família de Noé com os animais. O homem, ele acaba de sair desse evento, da ira de Deus, e não aprende a lição. Ao invés de se reunir para buscar a Deus, para louvar a Deus, para se humilhar diante da presença de Deus, eles resolvem edificar uma grande cidade, edificar uma torre cujo cume toque nos céus. O que significa isso? O homem estava querendo se igualar a Deus. Ele fazendo essa edificação, essa demonstração de força, de poder, ele estava dizendo, em outras palavras: eu posso chegar aos céus, eu posso me igualar a Deus. E Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Então, quando ele viu aquilo ali, ele simplesmente confundiu o povo. Aquilo ali ficou chamado como a Torre de Babel. O que quer dizer Babel? Babel quer dizer confusão. Confusão. Eu queria deixar claro que Deus, ele não é um Deus de confusão. Lá na palavra de Deus, nós vemos lá em 1 Coríntios 14, 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Então, quando Deus colocou aquela confusão ali naquele lugar, quando houve aquela confusão de línguas, aquilo ali é um sinal
de que Deus não estava presente naquela reunião, naquele intento, naquele objetivo. E o mais interessante é que, com o passar do tempo, ali naquele mesmo local foi edificada a cidade da Babilônia. Foi um grande império, Império Babilônico. E justamente neste local é onde o povo judeu, foi onde Israel foi cativo, foi feito escravo. O grande rei Nabucodonosor, lá de Daniel, você deve se lembrar de Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha de fogo. Diz assim lá em Daniel 3: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrai-vos eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Então, olha só que interessante. Lá naquele local onde havia a mesma língua, o mesmo povo, mesma linhagem, havia o que é de hoje, a globalização. O que é a globalização? É você ter uma mesma língua, uma mesma moeda, a mesma diplomacia, os mesmos relacionamentos, estreitar relacionamentos comerciais, sociais, certo? Diplomáticos, políticos, financeiros, etc. Lá em Babel, o texto é claro, quando diz que toda a terra era de uma mesma língua, de uma mesma fala. Então eles se comunicavam, eles se entendiam, não haviam barreiras culturais, sociais. Correto? Agora aparece Babilônia. Em Babel, eles construíram uma torre. Babilônia construiu uma estátua, certo? Havia um grande império. O rei Nabucodonosor o império era uma globalização. Ele dava todas aquelas terras que faziam parte do seu domínio, tinham a mesma moeda, seguiam as regras de um poder central, que era o rei. É um tipo de globalização, certo? E qual que era a ordem? Quando tocar a trombeta, todos devem adorar a estátua do Nabucodonosor. Agora nós vamos lá para Apocalipse. Apocalipse 13.
Lá em Apocalipse, a cidade de Babilônia, ela é novamente citada. E como que o autor de Apocalipse fala sobre Babilônia? Ela é chamada de a grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram imoralidade sexual com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da imoralidade sexual dela. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das coisas repugnantes da terra. Ele me disse: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, representam povos, multidões, nações e línguas. A mulher que você viu representa a grande cidade que tem um reino sobre os reis da terra. Pois todas as nações caíram vítimas do vinho da paixão da sua imoralidade sexual. Os reis da terra cometeram imoralidade sexual com ela, e os comerciantes da terra ficaram ricos por causa do poder do seu luxo desavergonhado. Os comerciantes dessas coisas que se tornaram ricos graças a ela ficarão parados à distância com medo do tormento dela, e chorarão e se lamentarão, dizendo: ai, ai, ó grande cidade, vestida de linho fino, púrpura e escarlate, ricamente adornada de enfeites de ouro, pedras preciosas e pérolas, porque essas grandes riquezas foram devastadas numa só hora. E todo o capitão de navio, todo o navegante, os marinheiros e todos os que vivem no mar ficarão parados à distância. Então, o que nós vemos aqui? Lá em Gênesis, Babel, em Daniel, Babilônia de Nabucodonosor, em Apocalipse, Babilônia, a grande prostituta que domina sobre muitos povos, multidões, nações e línguas. Queria que você seguisse o meu raciocínio. Lá em Gênesis, de uma forma mais simples, de acordo com o entendimento do povo da época, eles faziam uma demonstração de uma arrogância, de um enfrentamento a Deus, construindo uma grande nação, uma grande cidade, com uma grande edificação, dizendo que chegariam até os céus. Certamente, com o término daquela construção, todas as pessoas iriam chegar ali para adorar aquele feito. Da mesma forma que Nabucodonosor, com o passar do tempo, fez uma estátua gigante e ordenou que todos se curvassem diante da estátua. Agora, em Apocalipse 13, e faz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, e o seu número é 666. O que quer dizer isso?
aparecerá ou já existe uma cultura que tenta disseminar a prostituição, o sexo, o consumismo, a glutonaria, uma cultura que leva as pessoas a ficarem escravizados a ela, que queiram cada vez mais mostrar suas riquezas, suas posses. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, as pessoas estariam mais preocupadas consigo mesmo, estariam casando, se dando em casamento, comiam e bebiam, viviam suas vidas sem se preocupar com Deus. E diz que essa Babilônia, que essa prostituta que está assentada sobre muitos povos, línguas, nações, que esse sistema irá ditar as regras financeiras e comerciais do mundo. Tanto é que alguém só poderá comprar ou vender se tiver a sua autorização, se tiver a sua marca. Lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor, ao fazer aquela estátua e obrigar a todos, quando ouvir a trombeta, se ajoelhar, ou seja, todos estão debaixo do poder do rei, do poder do Estado. Aqui é semelhante. Você só vai poder comprar, você só vai poder vender, você só vai poder trabalhar, você só vai poder viver, você só vai poder se relacionar na sociedade se você estiver debaixo do sinal, se você estiver autorizado pelo sistema. Se você não tiver esse sinal, se você não estiver andando conforme os ensinamentos, conforme os ditames da besta, da Babilônia, do sistema do mal, do maligno, você não poderá fazer nada. Então aí está a prova de que para a vinda do Filho do Homem, a globalização é a preparação. Lembra do outro vídeo que eu fiz sobre a reforma, que eu mostrei como que para a vinda de Jesus Deus preparou o mundo com o Império Romano, a cultura grega, ter uma só língua, uma só força política para a disseminação do Evangelho. Lembra que eu falei que para a vinda da reforma, Deus preparou o mundo para que houvesse aquele inconformismo, levantando pessoas, levantando novas práticas
comerciais, levantando a burguesia, o clero, os nobres, a insatisfação do povo, preparando a sociedade, preparando tudo aquilo em redor para que chegasse a reforma. Da mesma forma, Deus está preparando o mundo para a volta de Jesus. E a igreja tem de estar atenta. A igreja tem de estar atenta, o crente tem de estar atento para não ser enganado. Para não ser enganado, porque essa Babilônia, essa prostituta, diz aqui lá no versículo 23, em você jamais brilhará novamente a luz de lâmpada e jamais se ouvirá novamente a voz de noivo e de noiva, pois os seus comerciantes eram os grandes da terra, e porque você enganou todas as nações com suas práticas de ocultismo. O diabo, ele veio roubar, matar e destruir. O diabo, ele é o pai da mentira. Essa Babilônia, que é um sistema, que é uma cultura, ela veio enganar. Ela veio enganar. Todas as nações caíram vítimas do vinho, da paixão, da sua imoralidade sexual. E os comerciantes da terra ficaram ricos por causa do poder do seu luxo desavergonhado. Então tome cuidado para você não se vender por pouco. Jesus morreu na cruz. Jesus pagou o maior preço. Jesus se deu a meu favor, a seu favor. Esse luxo, essas riquezas, esses prazeres momentâneos que o sistema, que o mundo oferece, eles não são de se comparar com as maravilhas que Deus tem preparado para aqueles fiéis. Então, o mundo está sendo preparado para a volta de Jesus. Que você possa estar buscando a Deus cada vez mais, estudando a palavra de Deus, permanecendo fiel na sua palavra e fique esperto. Não caia nas tentações e nas armadilhas do maligno. Ok? Tudo de bom. Por favor, dê um like, faça seu comentário e compartilhe esse vídeo. Espero que você tenha gostado e que tenha sido um instrumento de bênção na sua vida. Tudo de bom.